Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Que o Senhor continue nos dando oportunidade para compreendermos a tão grande salvação. O Senhor nos diz: se o povo que é conhecido como filhos de Deus se humilhar, orar, buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, será ouvido dos céus, os seus pecados serão perdoados e sua terra sarará. Uma referência em 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 nos diz: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. É muito interessante pararmos para entender que Deus, ele tem os seus sinais para estar ensinando à humanidade o caminho da reverência, o caminho excelente de uma intimidade com Ele. Hoje falaremos a respeito de um tema, o qual eu denominei como o ovo. Se pararmos para refletir um pouco, veremos que o Senhor, Ele, diante da sua soberania, quando diz os compassos, os compassos que são feitos gradativamente para a criação e a formação do homem, Ele nos apresenta como seres feitos à sua imagem e à sua semelhança. E muitos não entendem. Eu estava observando o ovo e notei que ele tem em sua formação a casca, que é a sua parte externa, tem a clara, que é aquela parte incolor que todos nós conhecemos, e tem a gema, que é a parte amarela. E cada um tem a sua importância, e todas essas partes, elas são protegidas por um tipo de membrana. Eles não são únicos, eles são divididos. E quando nós quebramos o ovo, por exemplo, nós fazemos com que ele fique, digamos, propenso a estragar, porque entra ar, e esse ar ele vai invadir umas partes, como a clara mesmo, ela tem essa característica de fazer com que o ar chegue até o embrião e o mantenha vivo quando houve a fecundação. E nós entendemos que, se compararmos ao ser humano, nós também fomos divididos. Quando Deus ele diz que nós temos imagem, Deus ele é apresentado como Pai, Filho e Espírito Santo, cada um dentro de uma função. Um Pai poderoso, soberano, um Filho que, por amor, ele se envolve com a humanidade, ele se aproxima da humanidade, ele cura a humanidade, ele liberta todo aquele que a ele recorrer. E depois nós temos um Filho que ele sai do cenário, mas ele diz assim: eu vos deixo o Consolador, o Espírito Santo, que todos os dias estará conosco. Então, por que essa explanação? O que tem a ver o ovo? Tem a ver conosco. Nós temos esse invólucro chamado corpo, que é o que nós damos maiores valor, mas ele é frágil, ele é fácil de corromper, ele é fácil de dilacerar. E quando nós estamos doentes na carne, muitas vezes, como nós vemos as gerações, tudo que tem acontecido no mundo é para primeiro fazer com que o homem se sinta impotente, doente, sem condições. Então nós permitimos tudo, porque quando o homem fica doente do corpo, às vezes ele recorre a tudo aquilo que Deus
pediu para ele não recorrer. E ao invés de confiar no Deus, no reformador, no restaurador desta casca, o homem ele começa desesperado a procurar recurso. E às vezes ele vai em religiões e em lugares que foi proibido por Deus. E aí ele começa a adoecer de fora para dentro, da mesma forma que acontece com o ovo. Ele trinca, o ar entra, começa a invadir a clara, que é considerado um tipo de pulmão, e depois ele vai até o centro, aonde tem a vida, aquilo que nós conhecemos em nós mesmos como o espírito, o centro. E a clara nós compararíamos a alma. E quando o ser humano está com sua alma doente, todo ele começa a adoecer, porque ele permite a morte espiritual e a podridão, o perecer do externo. É quando nós vemos aquela cor roxa, né, na própria casca do ovo, aquela cor corrompida, e é onde também começa a passar aquele cheiro ruim, que todos percebem e falam, esse ovo não está bem. Então, se nós nos aprofundarmos nesta questão em que Deus fala, eu sou, Ele nos convida também para sermos o quê? Íntegros. Nós somos tricotômicos, né? O homem tem corpo, alma e espírito, e precisa estar em harmonia. Então, quando Deus fala, você foi feito do pó, Ele quer nos mostrar isso. Então, o que seria, irmão, a imagem que nós temos de Deus? Essa tricotomia, essa coisa que nós chamamos de homem trino. E a semelhança, a capacidade que Deus nos deu de observar e criar também. Nós temos em nós essa questão de olhar as coisas que estão mal feitas, estão tortas, estão quebradas, e a gente também tem isso dentro da gente, que é essa semelhança de querer restaurar, de querer melhorar. Mas o homem, ele está sendo convidado todos os momentos para perder a sua maior característica. É onde Deus ele coloca sobre nós o seu ruach, né, que é o seu sopro divino, é o seu poder, e nós deveríamos estar vivendo por ele, com fé, com graça. Mas o homem, o que ele faz? Ele se deixa corromper. E essa reflexão, meus irmãos, meus queridos, é para que nós entendamos a nossa fragilidade. Se nós deixarmos corromper, começando hoje, nós vemos as pessoas entrando em comportamentos, né, e atitudes que causam terror para o ser humano. As drogas, a prostituição, o crime. O inimigo coloca o homem diante de coisas perigosas para trincá-lo, para fazer com que o homem fique frágil e ele seja invadido pelo sopro humano, o sopro, nós dizemos assim, do mundo. E aí ele começa a declinar. Então nós precisamos recuperar em Deus, o Adonai, né, que simboliza o Deus da perfeição, o Deus da beleza, o Deus da construção. E o nosso valor, ele precisa ser guardado com zelo. É aquilo que está no profundo, foi dado por Deus a todos nós, quando Ele soprou em nossas narinas. E olha que interessante, Ele soprou na narina, para que a boca ficasse livre para adoração, para a glorificação do Seu nome. Nós precisamos mostrar vida, nós precisamos apresentar a vida dada por Deus, e as outras vidas também receberem essas vidas. Mas nós vemos o homem hoje transformando-se num protótipo ruim, de humanoides, em zumbis mortos, sem vida, onde ele deixa estragar o mais valoroso de si mesmo, e ele fica suscetível a todas as influências malignas. Mas Jesus Cristo nos ensinou, quando ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a palavra de Deus é tão poderosa que ele diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, e perecer quer dizer apodrecer. Nós precisamos despertar, urgente, porque o sopro foi dado, o hálito, a respiração, o ânimo de Deus foi dado, e nós não podemos perder. Nós precisamos passar isso um para o outro, de geração em geração, e nos levantarmos. Precisamos ajudar ao outro, ao próximo, mas para isso precisamos ter vida,
porque Jesus é a verdade, Jesus é o caminho e Jesus é a vida. É isso que nós precisamos apresentar uns para os outros. Isso é o verdadeiro show do ânimo, né? Quando a gente vê essas palestras que para aumentar a autoestima, e depois o homem volta a ser o que era. Ele se emociona na hora, né? Mas depois volta ao que era. Mas quando se aproxima de Deus, quando ele sente este contato de novo com o original, vindo de Deus, ele passa a ser como um ovo íntegro, um ovo perfeito, e ele é restaurado. E quando nós olhamos todos aqueles ovos juntos, todos são iguais, não tem diferença, não tem vaidade, tudo da mesma cor, tudo do mesmo formato, mas super valorosos uns para os outros. É isso que nós temos que ser, valorosos. Que Deus continue nos abençoando e nos dando oportunidade para recebermos dele a restauração da vida, em vida e para a vida. Senhor meu Deus e meu Pai, eu glorifico e exalto o teu nome, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido um Pai excelente e tem nos dado oportunidades todos os dias, quando acordamos para exaltarmos o teu nome e sermos gratos, quando dormirmos para exaltarmos o teu nome também e agradecermos pela proteção. Deus, continue abençoando a humanidade. Não vire o seu rosto, Senhor, de nós, para que nós possamos, Senhor, continuar com as nossas mãos estendidas, clamando a Ti e solicitando, Senhor Deus querido, com rogos verdadeiros da alma, que o Senhor esteja íntegro conosco, que sejamos um para contigo e andemos em perfeição de vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus, quando ele sente este contato de novo com o original, vindo de Deus, ele passa a ser como um ovo íntegro, um ovo perfeito, e ele é restaurado. E quando nós olhamos todos aqueles ovos juntos, todos são iguais, não tem diferença, não tem vaidade, tudo da mesma cor, tudo do mesmo formato, mas super valorosos uns para os outros. É isso que nós temos que ser, valorosos. Que Deus continue nos abençoando e nos dando oportunidade para recebermos dele a restauração da vida, em vida e para a vida. Senhor meu Deus e meu Pai, eu glorifico e exalto o teu nome, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido um Pai excelente e tem nos dado oportunidades todos os dias, quando acordamos para exaltarmos o teu nome e sermos gratos, quando dormirmos para exaltarmos o teu nome também e agradecermos pela proteção. Deus, continue abençoando a humanidade. Não vire o seu rosto, Senhor, de nós, para que nós possamos, Senhor, continuar com as nossas mãos estendidas, clamando a Ti e solicitando, Senhor Deus querido, com rogos verdadeiros da alma, que o Senhor esteja íntegro conosco, que sejamos um para contigo e andemos em perfeição de vida. Em nome de Jesus. Amém. Conosco, que sejamos um para contigo e andemos em perfeição de vida. Em nome de Jesus. Amém.